Olá! Então, aqui estamos mais uma vez para gravar o nosso Pod Mais Elas. Reunidas aqui, o quarteto Luciana Bruni, Cíntia Schmidt, Cláudia Bruni e eu, Anete Roese. Finalizando o ano, pensando na nossa palavra do ano. Sempre tem a palavra do ano, né? Sempre tem a palavra do ano, né? Eu adorei essa proposta da palavra do ano, porque faz a gente pensar. Não que tenha que escolher uma só, né? Porque isso para mim é difícil. Mas... Difícil sintetizar tanto um ano inteiro numa só palavra. Com tantas palavras maravilhosas à nossa disposição, escolher uma só é... Mas podemos escolher mais, né, Cláudia? Acho que sim, acho que pode fazer uma salada de palavras. Mas boa. Rapidinho assim, antes da gente falar do tema que a gente vai abordar. Gostei. Rapidinho assim, qual é a palavra do ano, Cíntia? Sua palavra do ano. Minha palavra do ano, pois é, eu também escutei a Luciana falando, assim, são muitas, eu também acho que tenho muitas, mas se eu tivesse que escolher uma é fé. Né? E não fé só na questão religiosa, mas numa perspectiva assim de acreditar, de crença, né? De poder de transformação. Muito bem, muito bonito. A minha colinha. Tempo, equilíbrio, organização e alegria. Nós somos o quarteto da alegria. Nos definiram assim. Nos batizaram. Gostei. Tempo, organização e alegria, foi? E equilíbrio. E equilíbrio. 4. Poxa. Podia ter feito 5. Não, nós somos 4. Palavras 4. muito potentes. Muito potentes. Gostei. High five. Cláudia. Ai, pois é. Surpresa e colheita. São duas palavras que eu acho que definem 2025. Eu tenho muita gratidão pelo ano, mas eu acho que grato a gente pode ser todos os anos, né? Pode ser a palavra, mas antes disso aconteceu alguma coisa e foi essa surpresa e essa colheita, então é isso. E você, Anete? Eu tinha uma única palavra, que era transição. Acho que foi um ano para mim assim, né? Pessoalmente, onde eu comecei a sentir em mim transições, talvez interiorização, me conhecendo num novo momento, como mulher, como pessoa. Digamos assim, em algum momento eu estava dizendo assim, quero ver só que mulher vai sair dessa aí. Isso me lembrou da viagem da Net. Da viagem? É. A viagem da Net teve um papel importante nesse contexto. Pois é, a viagem é um símbolo disso. Um momento de... Foi sozinha. Introspecção. Eu venho fazendo algumas coisas assim, né? Uns retiros nos últimos anos, né? Mas esse ano foi uma viagem, né? E sentiu solidão? Solitude? Pois é. Então, boa pergunta. Se eu senti solidão ou solitude, né? O nosso tema, né? O tema de hoje. Entramos no tema sem querer, assim, foi fluindo. Então, pensamos em conversar um pouco sobre o tema da solidão, porque a gente vem fechando um ano, né? Começando um outro ano, e a experiência da solidão, ela não é só uma experiência pessoal e às vezes dolorosa e às vezes muito boa e outras vezes muito necessária. A gente também está vendo que o tema da solidão é um tema da humanidade no mundo atual. Então, achamos isso interessante, né? Aproveitar esse momento onde talvez essa palavra, ela seja uma palavra solidão, seja uma palavra que define o momento da humanidade atualmente. Porque tanto por isolamento, como é que dizem alguns, vivemos a era da hiperconexão solitária. Estamos hiperconectados, mas estamos sozinhos, ou sozinhas, hiperconectadas, mas sozinhas. Então, nesse sentido, eu acho que há muito que se conversar, que se pensar, para que a gente compreenda pelo que a gente está passando, porque
também numa época onde a gente tem muitos eventos, muitos encontros, muito convívio, muitas demandas, não é? Muita correria. As pessoas talvez estão precisando se recolher para se curar, para se reconhecer. Então, tem aí muitas perspectivas para a gente compreender a solidão. Não é mesmo, colegas? Gostei, olha o meu Eu signo. fiquei ouvindo, eu tava pensando sobre como a gente vive e tem a impressão, claro, de que o mundo todo ele viveu e vive nesse exato momento, né? Então, quando a gente fala assim, a gente está sentindo a solidão, apesar de estar hiperconectado, que é uma coisa desse momento, é gente demais, barulho demais e afetos e tempo de qualidade de menos. Mas eu me lembrei de uma coisa que é uma reflexão, não desdiz nada do que tu disseste, nem essa realidade que a gente está vivendo. Mas eu não sei se vocês já leram 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Já leu? Não li. A Cíntia já leu. Eu tenho um livro, eu comecei a ler e não terminei. Achei ele cansativo. Então não vou ler. Eu achei ele cansativo. Eu ia Mas de anotar, mas repente mudei de ainda... ideia. Mas ele Não, tá mas ali. ele é muito Gabriel Garcia Marques, né? Um livro muito denso. Isso. Né? Não é fácil de ler, mas então, é. como tu já leste, tu vai pensar comigo sobre isso, um pouquinho do que eu sei da história. Mas ele foi escrito em 82? Eu tenho Depois informação. podemos acho que olhar. Isso, Uhum. 82 ele ganhou, inclusive, o prêmio Nobel por conta do livro. E lá ele também está contando uma história de vários personagens e todos eles, a solidão perpassa por eles. Mesmo havendo outras pessoas, conexões. Então, o que eu me pergunto, o quanto a gente... talvez hoje a gente pense na solidão dessa forma porque se vende a ideia de que não precisa se estar sozinho, de que é tudo, né, muita animação, muita festa, muitos relacionamentos e tal. Enquanto que, na realidade, eu entendo que a solidão é uma parte de nós. Por mais que nós sejamos seres sociáveis, né, que precisam se relacionar para viver bem, para ser feliz, para constituir algo, há também em nós uma peça que é a solidão, que é um momento que a gente olha só para si, para aquilo que é importante no eu, que é o encontro, às vezes, derradeiro com a morte. Ia dizer, nem sempre isso é uma escolha de se encontrar consigo mesmo. Isso, às vezes é e se sentir e estar sozinho de fato. Sim, e eu não estou glamorizando a solidão. O que eu quero dizer é que talvez a gente não deva colocá-la como algo tão não sei, tão de responsabilidade ou do mundo, ou de como as coisas estão, mas entender que isso é também da gente. E aí, como que a gente... talvez, vamos ver se eu me faço entender, talvez o problema ou a grande sacada esteja em não olhar para a solidão como algo que tem que ser resolvido ou mascarado. E sim vivido, assim como o luto... Né? Quantas pessoas elas negam o luto e buscam subterfúgios para não viver aquilo, porque não é uma coisa prazerosa. Mas depois isso cobra um preço e talvez seja isso, essa questão das hiperconexões, a gente não esteja vivendo a solidão em momento nenhum e uma hora essa solidão tá vindo cobrar o preço. Esses dias eu vi uma entrevista da Maria Gabriela e ela falando muito sobre a questão da solidão. Ela falou que ela foi uma pessoa que dedicou muito tempo para o trabalho, então as relações dela vinham da questão do trabalho e que a partir do momento que ela começou a se afastar do trabalho, ela se deu conta que ela estava só. Né? Então não tinham mais pessoas ao entorno dela e escutando assim até a reportagem, vendo a reportagem, eu fiquei pensando, bom, as pessoas que estavam em torno dela estavam porque era a Marília Gabriela, repórter, entrevistadora, jornalista, ou se era pelo ser humano.
E daí, talvez, Cláudia, quando eu estava te escutando falar dessa questão da gente não achar que é ruim, porque também tem um apelo que estar só parece que é algo que tu é rejeitado, parece que é algo que tu não é bem-vindo, parece que tem algo de errado contigo. E não que necessariamente estar só seja reflexo dessas coisas, que em algum momento pode ser, mas me parece que tem muito mais a ver, dependendo da fase da vida, né? Como a Nete estava falando ali, de entender que mulher ia sair, eu achei lindo tu dizer isso, né? também Que acho mulher bonito. ia sair daí, que também pode ter a ver com escolhas que talvez comecem de forma inconsciente, a gente começa a sentir algumas coisas que não define muito bem, mas que, né, vai te afastando de alguns movimentos, lugares, pessoas, e que num dado momento aquilo se torna consciente e tu entende que essa solidão, que daqui a pouquinho vai para esse lugar de solitude, porque tem uma escolha, tem consciência, faz diferença na tua vida. Então, eu gosto muito, a Luciana sempre fala, né, que quando ela fala de amizades, eu fico sempre pensando nisso, que tem pessoas que vêm e vão na vida da gente, que tem amizades que estão ali. As coisas não deixam de existir, o que tu viveu não é que deixa de ser bom, né? Eu acho que a solidão também tem esse olhar. Em algum momento, né, eu estava com muitas pessoas, convivia com muitas pessoas. Agora eu estou mais só, agora é só mais eu e talvez 2, 3 pessoas que fazem parte do meu ciclo. E não que isso seja uma coisa negativa, né? Eu acho que possa também ter um valor nisso. Tem um valor muito importante, acho que esse viés que vocês estão levantando, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala do medo de estar só, a gente também se pergunta por que essa pessoa que está contigo quando você está sozinha, que é só você mesmo, ela te abandona de certo modo, ou porque você estranha essa pessoa. Talvez porque não conheça ela. É, Nunca então às vezes ouviu ela, nunca deu atenção a ela. então, e aí, por isso que a gente também vai entendendo que no processo de amadurecimento, né, do ser humano, quando ele chega no ponto onde ele consegue ficar só, é porque ele está bem consigo mesmo, né? Então, quando a gente está bem consigo mesma, a gente consegue ficar só, como a gente ouve dizer, né? A minha companhia é boa, eu gosto de ficar comigo, eu sei o que fazer comigo quando eu estou sozinha. Essa é uma coisa muito importante, né? A gente conseguir planejar o que a gente vai fazer consigo mesma quando a gente está sozinha. Gostei dessa perspectiva e aí eu fiquei pensando, se eu mesma não me aguento, como os outros vão me aguentar, né? Então, ironizando um pouco, mas por outro lado, é uma circunstância que às vezes a pessoa tá tão mal, né? E ela não tá legal. Daqui a pouco ela também não se reconhece nas relações, tem dificuldade de se relacionar. Depende muito de coisas externas e de outras pessoas Validação, para poder né? estar bem, para se sentir segura, né? Então, esse trabalho consigo, né, para descobrir habilidades, amor próprio, esses caminhos, esses processos são muito importantes para o enfrentamento dos momentos de solidão, né? Ali entre novembro e dezembro, eu estava lendo o livro Arte de Ser Infeliz, que são alguns textos do Nélio Tombini, que é um psiquiatra. E uma das coisas que ele fala é justamente que a pessoa que a gente tem que melhor conhecer é a si mesmo. Como que a gente não conhece aquela pessoa que todos os dias acorda, se olha no espelho e escolhe que vai trabalhar, que vai fazer tal coisa? Essa intimidade, porque não pode ser que a rotina nos faça pensar que não existe ninguém com emoções ali atrás daquilo. Então, quem é que tá ali? O que essa pessoa gosta? O que pulsa nela? Então, acho que a solidão que muitas pessoas sentem é esse encontro consigo, esse estranhamento com quem mora aqui dentro, né? Esse estranhamento de si mesmo. Porque quando você se conhece tão bem, a sua companhia, ela é
Eu não tô aqui fazendo uma apologia, as pessoas não se relacionarem, né? Não é isso, mas quando a gente fala em solidão, eu acho que o que dói é que quem tá contigo mesmo, tu não conhece, é um desconhecido. Tu estranha quem tá ali. E às vezes a gente vai estranhar e precisa fazer esse movimento de introspecção para ver qual é a mulher que vai sair dali, quem é essa nova, Cláudia. Porque também tem isso. Se conhecer, assim como outras pessoas, é um exercício constante, a gente vai mudando. Mas eu me conheço, eu fiz lá uma meditação, então agora eu sei quem eu sou. E tu acha que tu vai ficar assim eternamente igual. Assim como teu amigo, tu acha que vai ter sempre o mesmo jeito. Não, Ou então teu parceiro, tua parceira. Isso, tu vai reconhecendo ele. E olha, até quando quando a Luciana coloca isso, que importante. Se eu olho pra mim e vou reconhecendo as minhas mudanças, eu posso reconhecer que o outro também deva mudar e que ele também vá ver em mim essas mudanças, né? Que não vai ser sempre igual. E agora, quando falar dessa mudança das pessoas que estão à nossa volta, a gente trouxe parceiro, mas a importância da gente também né, fazer o acolhimento dessas transformações que vão acontecendo. Porque elas conhecem não por nada, mas por um conjunto, né? Eu sempre digo assim, esse processo evolutivo que a vida que os teus acertos, os teus erros, as tuas experiências que às vezes podem ser positivas ou nem tanto, mas que vai te levando para aquele lugar onde tu está. Então, que lindo, né? E daí eu olhar nessa perspectiva também de que como é bom eu poder fazer aquele olhar de retrovisor, né? Olhar ali e ver, não, olha a história que esse indivíduo, esse ser humano vem construindo e se reconhecer como ator de todos os momentos, mas que tá tudo bem. Agora, né, em algum momento eu escolher ficar sozinho ou eu ter que ficar sozinho. E daí eu quero trazer uma experiência pessoal nessa de se sentir sozinho e entender que estar sozinho pode ser bom, que a gente vive aqueles momentos, a vida é ciclos mesmo, e a gente vê aquele momento quando os filhos começam a sair de casa. E 2025, foi um momento assim, né? O meu filho mais novo saiu de casa, o mais velho fazendo mais as coisas dele, mais tempo na casa da namorada, e daí ficar só eu e o meu marido em casa. E daí aquela é uma solidão que não é uma solidão. Nós estamos os dois juntos, mas faltando partes que pra gente é importante, né, dessa constituição que é a família. Como também em alguns momentos, né, tu entra na casa, abre uma porta, olha pra dentro e tu diz assim, a gente tá sozinho. A gente tá sozinho. E é um sentimento de... Não precisa acordar ninguém. E tu sente falta de todas essas coisas que talvez em algum momento pode ter sido um inconveniente, pode ter sido algo que na tua rotina era difícil, e tu pensa assim, tá, e agora a gente está só. Então, assim, e é uma solidão que tu não gostaria de ver, mas ela é uma solidão boa do ponto de vista que também quando tu para e senta na hora que estamos tomando chimarrão e a gente diz assim, olha, de alguma forma a gente fez o que nos cabia e agora eles estão voando com as asas deles. Então também consegui olhar, né, nessas proporções, mas isso dá um estranhamento e inclusive até um sentimento de perda muito grande, né? E como ajudar quem está só, se sente só, mas não gostaria de estar só. Pois é, mas Luciana, aí que eu acho que quando a gente vai problematizando, né, tem um lado interessante, importante, existencial, né, que a gente precisa aprender a conviver com a solidão, consigo, mesmo porque, eu acho, Cláudia, antes quando você mencionou algo assim nessa linha, muitas das experiências de vida que a gente tem, sejam de sofrimento ou de alegria, são experiências solitárias. Cada sofrimento que a gente faz, ele é vivido individualmente, né? Nós somos pessoas individuais, além de sermos sociais, né? E grande parte das nossas experiências de vida, elas não são compartilhadas, elas são únicas, nós temos essas experiências, né? E, enfim, até certo ponto, essa experiência da solidão, ela é positiva, mas dali em diante, muitas vezes também ela vira um problema de saúde mental, né? E aí, eu estava justo buscando aqui um dado que eu tinha visto, né, de uma pesquisa que diz que a solidão tem um custo mensurável, e é justamente o ponto delicado onde ela bate na questão quando ela começa a se tornar um problema de saúde mental, né? E aí tem uma pesquisa de Harvard que mostra que o isolamento crônico ele aumenta o risco de vida em 30%.
Tem muito suicídio associado com solidão, né? A solidão que é um isolamento social, né? A gente sabe que muitas vezes a gente escuta que na Ásia, na Europa, existe esse problema de forma especial, mas a gente vive cada vez mais também na nossa volta, né? E aí o isolamento crônico, ele é mais nocivo à saúde do que a obesidade e o tabagismo, tá? A ausência de vínculos ativa os mesmos circuitos de dor que a dor física. Tá? Isso é forte. Então, quando a gente se ocupa de pensar um pouco o que é um isolamento que é repetitivo, que não é assim aquele, não estou sozinha neste Natal, mas que é uma constante. vida. A pessoa está sempre sozinha, ela não tem vínculos, ou seja, porque não tem família, ou porque não tem amizades, ou porque as relações de trabalho são precárias. Há muitos vínculos que foram se precarizando muito, né? Eu lembro do Edgar Morin, que é esse autor francês. Ele falou num livro que se chama Rumo ao Abismo, Ensaio sobre o Destino da Humanidade. Ele fala de como as relações de vizinhança, por exemplo, foram deixando de existir, de serem significativas, né? Então a gente vai vendo, né, numa linha do tempo, como as relações peculiares, digamos, como as relações de vizinhança, que hoje quase são estranhas até para muitas situações, elas foram terminando, né? E aí hoje a gente está nessa era da hiperconectividade, onde o que nos falta? Convivência. Essa é uma palavra muito importante, porque fomos tirando a convivência do nosso vocabulário, né? Digamos assim, né? De relações, as relações de amizade, para citar mais uma, que também a gente está vendo que as relações de amizade estão passando por uma grande transformação. Né? E tu sabe, agora quando falar da questão de amizade, me lembra também de uma pesquisa daí focada na área assim, organizacional, que fala dos elementos de engajamento das pessoas dentro das empresas. E ter um amigo é um fator de engajamento. Então tá lá entre isso é uma e seria assim uma versão de uma pirâmide Maslow, mas fala nos fatores são Q12, que são 12 elementos que fazem com que a gente possa ter maior engajamento das pessoas dentro das organizações. E um dos fatores é muito ligado a isso que tu está trazendo, as relações de vínculo estabelecidas e que as pessoas possam sentir que tem um amigo. Então tem a ver com o fator de confiança, que eu acredito que solidão também é isso, é quando eu não posso confiar, talvez eu não me sinta com a relação de amizade, né? A Nete foi falando e eu fui imaginando um cenário, quase que como se um filme estivesse sendo produzido assim na minha mente, daquela pessoa que acorda de manhã super cedo para pegar a primeira transporte para outro transporte, né? Que tá no meio de um monte de gente, mas é tudo gente estranha, né? E que tá lá no seu mundo, que tem que cuidar para não ser assaltada, ou simplesmente cuidar para não pegar no sono porque tá exausta, e aí chega no seu trabalho, faz um trabalho repetitivo, que não tem contato com quase ninguém, ou se tem, não se mantém porque a rotatividade é muito grande, e aí volta para casa super cansada, aí tem que tentar comer, tem que dormir, e nesse tempo não há tempo de socializar. Né? E aí eventualmente tem que cuidar de alguém, que é alguém que não consegue socializar, alguém que tá muito doente, ou que tá, né? Então, assim, a exaustão do mundo mais a solidão, né? De não... Então, quando a gente faz até toda essa discussão que aconteceu esse ano com relação à escala de trabalho 6x1, essa também é uma questão muito séria. Muito bem lembrado. Das patologias que estão envolvidas nisso, porque privam as pessoas do mínimo de tempo de socializar. E lembrando um dado real também, que muitas pessoas fazem escala 7x0, né? No sentido não de estarem necessariamente os 7 dias trabalhando efetivamente, mas que se sentem trabalhando 7 dias por semana, ou pior ainda, muitas vezes a sensação das pessoas, e aí entramos de novo nessa questão da tecnologia, é de que elas estão 24 horas conectadas, sendo demandadas por meio da tecnologia. E aí talvez se funde um pouco novamente essa questão trabalho, vida pessoal,
Porém, a pessoa se sente exausta os 7 dias. Ela se sente com necessidade de produzir, de corresponder, ou mesmo empreendedoras que muitas vezes não conseguem desligar do seu negócio por conta das demandas que esse negócio gera e que não se permitem um dia de descanso ou 2 dias de descanso. Então, tem coisas que estão relacionadas realmente ao mundo do trabalho, que a pessoa não tem opção, e outra do adoecimento da forma de relação com o trabalho, né? Com o trabalho, como se a vida fosse o próprio trabalho. E certamente, aí a gente entra naquilo que começou a conversa, que foi o que a Anete levantou, da questão da hiperconexão, que realmente se sente o tempo todo demandado, o tempo todo tendo que responder, o tempo todo tendo que interagir, postar e tal. E a relação de fato, uma socialização de fato não acontece com ninguém. Então, eu estou sobrecarregado com a minha mente poluída de coisas, de ruídos, e não estou conectada com ninguém. Essa solidão, acho que ela é bem complicada mesmo, porque a pessoa, como que ela vai pensar que ela tá sozinha? Se ela tá, mas eu tô, né? Tem o tanta tempo gente. todo. Como que eu tô sozinha? Ou então tem muitos amigos, mas não tem um amigo real. Tem muitos seguidores, né? Como diz o Ney Mato Grosso, quem sou eu para ter seguidores? Ele diz, quem sou eu para ter seguidores? Estão me seguindo por quê, né? Isso se tornou uma coisa tão importante ter tantos seguidores. E aí eu achei muito interessante, numa entrevista ele disse, não, eu não sou ligada nessas coisas de internet, o pessoal aí faz para mim não sei o quê, e quantos seguidores que eu tenho, afinal, quem sou eu para ter seguidores? Mas isso virou algo que foi se tornando tão importante, né? É mais importante eu ter seguidores do que vínculos reais. Por favor, né? Isso virou uma demanda, né? De querer ter cada vez mais daqui seguidores. A uns 10 anos, porque os ciclos são de 10, né? Então daqui a 10 anos, né, Anete? As coisas Se já tudo estão der mudando. certo, alguém vai olhar pra trás e vai dizer assim, pensa que absurdo, imagina que há 10 anos o pessoal vivia assim, nem se falavam na rua, porque estavam andando assim no celular e mandando coisas no postavam celular. tudo de si, pra todo mundo ver. E não conversavam com ninguém Não tinha sobre o que segredos. importava. O que come, o que veste, quase o que pensa, né? E muitas vezes é bem isso. O que pensa, eu acho que vem antes, né? Porque todas as ações e tomadas E às vezes de é o que mais decisão. assusta, né? O que as pessoas têm pensado. Mas a gente estava, em outro momento, a gente estava falando de que, ao mesmo tempo que a gente está na era da inteligência artificial, e acho que 2025 foi um ano de um boom disso, né? Ao mesmo tempo que a gente está nessa era, a gente já está vendo uma volta, digamos assim, uma volta num outro tempo, né? Onde a gente começa a ver que se valorizam de novo coisas que talvez lá atrás, na minha infância, não na sua, mas na minha, eram tão importantes, né? Eu dei o exemplo num programa de rádio que a gente fez, né, de que uma paciente minha que está na faculdade me contou que a professora pediu para escreverem um trabalho, só que esse trabalho tinha que ser manuscrito, né? E eu achei isso estranho, né? Ela disse, não, a professora não aceita mais trabalhos, né, feitos no computador, porque aí viram copia e cola e tal. E aí ela me contou que o namorado foi ditando e ela foi escrevendo, e eu fiquei pensando naquela cena de conexão, de convívio, de estar junto e de produzindo aquele trabalho, né? E aí é um pouco isso, né? Que a gente simultaneamente a gente está voltando, né? Num tempo talvez onde também, além das coisas manufaturadas, né? Que a gente sabe que estão voltando coisas do fazer doméstico, né? Do artesanato, na arte, no cinema, enfim, modos de fazer que a gente já fazia lá atrás, misturados com as novas tecnologias. Então, eu acho que tem muitas possibilidades também da gente vencer a solidão de novo, também voltando numa era onde a gente conversa, E onde o a gente abraço. se encontra, onde a gente se abraça,
onde essas coisas que antes eram naturais, enfim, que foram se perdendo, né? Se olhar de novo, levantar a cabeça, porque as pessoas estão muito com a cabeça muito baixada, olhando para baixo. Então, acho que também esse tipo de desafio da gente fazer coisas por conta, pequenas coisas, conviver, conversar, puxar uma conversa de novo com alguém que está ali, né? E aí entra uma parte, eu pensando sobre o que eu falaria agora, ao mesmo tempo já censurando, lembrando da questão segurança, que hoje o mundo não é mais o mesmo de 20, 30 anos atrás no quesito segurança. Mas o que eu ia trazer era aquele ser visto, alguém me perceber, porque muitas pessoas talvez que estão neste quadro de solidão, de realmente se sentirem sozinhas, ou muitas estarem fisicamente sozinhas também, que também é realidade. Sim. Nós tínhamos um cotidiano em que as pessoas caminhavam nas ruas, se olhavam no olho e se cumprimentavam. E muitas mesmo vezes, não se conhecendo. Exato, e estabeleciam diálogos. E hoje isso também, em boa parte, se perdeu. E aí eu falei do abraço, por quê? Porque às vezes a gente não mede. Quem tem abraços à disposição, ou quem tem a possibilidade de abraçar alguém próximo, não mede a importância de um abraço. E por vezes um abraço a alguém desconhecido, a alguém que te atendeu bem na padaria, a alguém que tu cruzou no supermercado, a alguém, sei lá, não tô dizendo aqui que é para sair abraçando estranhos, mas por vezes a pessoa que tá ali à tua frente pode não ter ninguém para abraçar, e esse abraço pode ser, assim como uma palavra, pode ser toda a diferença no dia ou na semana ou até no mês daquela pessoa. Agora, quando tu fala isso, Luciana, sabe o que me vem à mente? Que relacionamentos dão trabalho. Tu tem que ter interesse, tu tem que querer fazer parte daquele relacionamento, porque me parece que a solidão está muito ligada ao fato da gente não precisar ter trabalho, porque se eu não preciso me relacionar com outro, num primeiro momento é cômodo, mas depois vem esse desconforto de se sentir só, e daí não é uma questão da solidão só produzida para ti, mas tu produz para o outro também. Tu também coloca o outro neste lugar de solidão, porque a gente vai ficando naquele lugar. E daí, quando vocês começaram a falar dos afazeres juntos, do que a gente convivia de vizinhos, eu fiquei pensando, a gente não pedia para ir na casa das pessoas, né? A gente aparecia na casa e ninguém achava isso feio ou deselegante. Aparecia. A gente aparecia, né? E eu me lembro do tempo de infância que quando a gente... Porque assim, as não pessoas tinha... também estavam em casa. Mas até tem um outro ponto, Luciana, que a gente não tinha essa facilidade da comunicação. Eu me lembro, assim, de parentes que a gente não via há tempo, daqui a pouco, enquanto via, aparecia, tu nem conhecia o parente, aparecia em casa porque eles achavam um jeito de vir e daí vinham, apareciam. Então, eu acho que também tem isso. O mundo moderno também trouxe para nós facilidades, mas essas facilidades nos colocou neste lugar de solidão também, porque tu começou a ficar mais individualista, né? E daí a NET antes trouxe uma pesquisa e eu também fui procurar alguma coisa aqui e eu achei muito doido porque a palavra epidemia é forte. Eu não sei para vocês, mas para mim ela só assim como algo muito... Gente, vamos se preocupar. Epidemia da solidão. O estudo revela como estar sozinho prejudica o corpo e a mente, que é o que tu já vinha falando. Pessoas que se sentem sempre solitárias apresentam em média 10,9 dias a mais de problemas de saúde mental por mês. Nossa, gente. Um terço. Isso é um terço. Então, como é que tu vive se tu vai estar a mais? Né? E de acordo com estudos, pessoas que se sentem sempre solitárias apresentam, né, esses 10,9 dias a mais de saúde mental por mês e cerca de 5 dias a mais de problemas de saúde física, quando comparadas com aquelas que não relatam solidão. A pesquisa também indica que a solidão é um preditor forte e independente de depressão, né, que a gente sabe porque leva aí para esse caminho, além de estar associada à pior qualidade de vida geral. Então a gente tem que olhar, é um tema como assim que é importante, pública, né, que acaba afetando. Imagina a solidão de crianças, solidão de adolescentes, solidão de pessoas idosas, porque vamos lá, a classe trabalhadora, a idade produtiva, a pessoa tem vínculo
vínculos, talvez, pelo menos no trabalho, se não vínculos profundos, mas ela encontra pessoas, ela troca. Mas, claro, crianças, adolescentes têm escola, mas nem a escola muitas vezes é um ambiente também de exclusão, de violência, de bullying, então a solidão se gera, né, por causa desses tipos de situações, né? A pesquisa ainda fala bem sobre isso. Mulheres e idosos são mais afetados. E um dado interessante, não importante, em contraste, pessoas negras relatam, em média, menos casos de depressão e menos dias com problemas mentais do que pessoas brancas, o que aponta a necessidade de mais estudos sobre fatores culturais e sociais que influenciam esses indicadores. Bem interessante mesmo. Me chamou a atenção. Eu não conhecia, fui procurar, né, a pesquisa é da revista Plus On, que analisou dados de 47 mil adultos nos Estados Unidos. Então, não é uma pesquisa que traz dados do Brasil, porém é algo interessante que pode nos instigar também pensar e estudar, né, sobre o tema eu poderia chutar uma coisa aqui. É um chute, tá, pessoal? É um chute. É um balão. Que a cultura afro-americana ou afro-brasileira, ela é muito de reuniões, né? Juntar Quilombos. Aquilombar, E até essa coisa de juntos contra o mundo, né? Não no sentido de guerra, mas assim, temos que nos unir para manter uma coisa que o mundo tenta nos tirar. E essa identidade, né? E talvez isso que mantenha a não solidão, né? Pode ser? Tu sabe que nem eu disse, eu também não sei, eu não tenho que ler a pesquisa ali na íntegra, mas quando a gente fala da solidão da mulher negra é apontada como um dos fatores muito fortes, porque ela é mais preterida em relação a relacionamentos, a questão de remuneração, a questão das posições menos importantes no mundo organizacional. Então eu fiquei curiosa, eu também não sei. Mas é que daí a gente já tá indo para uma outra linha, né, Cíntia? Que daí aqui quando se fala em solidão, de não se relacionar disso, de a solidão em si ser uma questão patológica, talvez ainda ali ela escape. Pode ser. Por isso que eu teria que, mas fiquei curiosa. Sim, eu também. Fiquei curiosa. Mas tanto que eles falam que tem que analisar mais para entender, né? Agora, aquela pessoa que foge da solidão, porque não talvez ela está em meio à multidão para não se encontrar consigo mesma. A Nete dá umas dicas assim de como a gente pode talvez exercitar, cultivar a solidão sadia. Pois é, antes eu acho que até eu entrei um pouco nessa questão, assim, quando eu falei quando eu falei das coisas que estão voltando, né? Das manufaturas, mas eu acho aí, né, só fazendo um parênteses aí, ainda acrescentando uma questão a essas que a Cíntia estava levantando, né, quando se diz o que fazer, né, nessas pesquisas aí também diz que metade dos casais não estão juntos por amor, mas por medo da solidão. Medo da solidão, meu Deus. Pensem bem, né? Como é um desespero isso. Então, mas estrategicamente, Luciana, do ponto de vista da saúde mental, nós como seres humanos, nós temos um dever de nos socializar, digamos assim, né? E talvez um propósito muito interessante, já que a gente está terminando um ano, seja de se propor a se relacionar, não com muita gente, não aumentar o número de seguidores, mas de qualificar as relações, porque as pessoas muitas vezes criam muitos conflitos. E criam conflitos familiares, criam conflitos no trabalho, criam conflitos na vizinhança, criam muitos conflitos que elas depois não conseguem contornar. Então, acho que para vencer a solidão, a gente precisa tentar criar menos conflitos, conseguir contornar melhor os conflitos, né? Cultivar. Respeitar mais as outras pessoas e aí sim, estrategicamente, também se disponibilizar a se relacionar. Buscar esse contato, né? Porque eu vejo muitas pessoas também sofrendo porque a Cláudia fez uma janta, convidou a Cíntia, não me convidou. Isso.
Mas Cria eu não um me ofereci muito para ir lá ser convidada, nem Muito, convidei a Cláudia para minha casa. Isso aí. A gente precisa fazer individualmente O movimentos esforço. positivos e não Isso. sempre negativos, colocando empecilhos nas coisas, nas pessoas, para que e a gente vai se excluindo. Né? Vai se auto-excluindo e não cria, talvez não tem iniciativas, não tem estratégias para Se conviver aproximar. bem, para se aproximar, tratar bem a outra pessoa, de vez em quando dar um elogio, destacar alguma coisa positiva da outra pessoa, porque isso volta, né? Essa outra pessoa vai se interessar também por nós, pela nossa posição, pela nossa educação, pelo bom senso, isso tudo a gente precisa exercitar E às de vezes novo, né? buscar o contato, né? Claro, quem tiver condições. Porque aqueles dias uma pessoa me disse, eu gostaria muito de ser amiga da fulana. E depois aquilo mexeu comigo porque eu fiquei pensando, tá, mas como que eu poderia conectar essas duas pessoas? Eu jogando a responsabilidade para mim. Agora refletindo, eu pensei, tá, mas o que essa pessoa já fez para buscar conectar, né? Se eu quero ser tua amiga, tem algo em ti que eu admiro. E que Qual é o movimento que qual é o fazendo. movimento que eu posso fazer para essa conexão acontecer. Gente, o papo tá bom, mas vamos Acho que para um foi- momento de solidão. Acho que foi um Solitude. tema muito interessante para finalizar 2025, que a gente debateu tantos temas legais, né? Inclusive fizemos um evento em que a gente retomou vários Verdade. temas, que foi muito bacana, fizemos uma retrospectiva antecipada, mas eu acho que é um bom tema, porque é muito atual. E apesar de atual, ele também é muito recorrente na história da humanidade. A solidão, ela não é de agora, e ela é de cada um. E é importante É de que se todos. olhe. E agora, sim, né, se tornando um problema de saúde pública, realmente é uma questão de todos. Foi um prazer inenarrável estar com vocês esse ano. Obrigada, Cláudia. Eu digo mesmo, um prazer muito grande de estar com você, com Luciana e com Cíntia. É uma honra. Foi muito importante para mim o tempo que eu pude ter com vocês. E talvez em alguns momentos onde podia me sentir em solidão, saber que podia contar com vocês, seja através de uma mensagem, seja através de um áudio, ou até no nosso grupo ali trocando palavras. Isso eu acredito que fortalece quando a gente está nesse lugar assim, mesmo que eu esteja, né, introspectivo, mas ainda assim eu sei que eu tenho com quem contar. Acho que isso é muito importante e eu acredito que a gente tem isso nesse quarteto aqui. Me aproprio das palavras da Cíntia para dizer que o sentimento é de gratidão, mas agradecer principalmente às pessoas que nos acompanham também, né? Além deste momento especial nosso aqui, as pessoas que cruzaram, que conectaram, que ouviram, que assistiram e que estão junto com a gente, que possam também fazer esse movimento que a Cíntia fez, de nesta virada de ano, neste fechamento de ano, expressar a sua gratidão e expressar os seus sentimentos, quem sabe mandando uma mensagem, uma ligação ou por meio de uma visita, dizer para alguém o quanto essa conexão, o quanto o momento foi importante, ou mesmo expressar o desejo de estar juntos no ano de 2026. Feliz ano novo, obrigada, então! obrigada. Feliz ano Vamos novo. brindar com a minha mesmo? Vamos brindar com água. Isso aí. Pegamos o Laron de surpresa.